O HODL ele consegue ter um spread menor porque ele traz o formador de mercado. Ele traz o banco BTG para dar preço. É o único ETF de cripto que tem um banco dando preço por trás, garantindo um spread bem justo de negociação. Então você consegue comprar o quanto você quiser. Se você quiser comprar R$1.000, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões ou 100 milhões, você vai ter aquele preço justo de negociação. E aí tem o ponto da liquidez, né? Porque como tem o banco por trás dando preço, você tem garantia de liquidez, que você pode entrar ou sair quando você quiser. E aí torna o ETF com melhor performance, menor custo, ele tem taxa zero de administração e com a maior liquidez do mercado. Então, é um ativo aí que, se você decidiu e todo mundo deveria considerar colocar 1, 2% de Bitcoin na carteira, pelo menos, se você decidiu comprar, esse ativo é a melhor exposição, mais eficiente que você pode ter. Renda fixa, renda variável, criptoativos, por aí vai. Ativos brasileiros, ativos americanos, por aí vai. Títulos privados, títulos públicos, por aí vai. Não é novidade dizer que o mercado de capitais é incrivelmente complexo, seja pela natureza, pela geografia dos ativos. E claro, os investidores querem capturar oportunidades e uma relação de risco-retorno balanceada. Mas quem tem tempo para estudar cada ativo, cada região, cada variável, cada ação, e ainda por cima competir com máquinas que fazem isso sem pausa para o café? Bom, esse é o trabalho dos gestores de investimentos. Como a gente vai ver hoje, existe a chamada gestão ativa e gestão passiva. A ativa é aquela que constrói carteiras que visam bater os seus benchmarks, como por exemplo o CDI. A gestão passiva, onde entram os ETFs, busca replicar a rentabilidade de índices e ativos das mais diversas naturezas e geografias. Esses índices, por reunirem uma cesta de ativos que refletem um sentimento geral do mercado. Então, em outras palavras, replicar esses índices através de cotas de fundos negociadas em bolsa é uma forma interessante de surfar essa onda, com liquidez e um custo-benefício interessante. Mas enfim, essa é só uma palhinha da conversa de hoje com o Cauê Mansanares, que é CEO da Investo ETF, a maior gestora independente de ETFs do Brasil, com mais de 100 mil investidores e mais de 2 bilhões de reais sobre gestão. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Cauê, muito obrigado por você estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Falei alguma bobagem? Não, essa é a discussão que está acontecendo já no mundo todo, né? Há pelo menos 15, 20 anos. Estados Unidos começou lá nos anos 2000 a discutir essa gestão ativa versus gestão passiva. E esse é um tópico que foi muito debatido, combatido pelos gestores ativos que diziam, não, essa estatística aí é só porque você está pegando um viés dessa crise ou daquele movimento de mercado que aconteceu. E aí, quando essa performance da gestão passiva começa a se mostrar resiliente em períodos de 1 ano, de 3 anos, de 5, 10, 15, 20, hoje tem 50 anos de estudo já. Aí o gestor ativo, ele jogou a toalha, ele já falou, bom, então não tem como vencer, ou vamos se juntar à turma da gestão passiva, né? E você vê muito gestor ativo já fazendo ETF, fazendo esse tipo de produto, ou então eles se viram parceiros, né? Falam, bom, então eu vou fazer uma gestão ativa e vou usar os ETFs, a gestão passiva aqui nas minhas alocações, não vou ficar tentando adivinhar mais empresas, eu vou adivinhar tendências, eu vou tentar antecipar um setor, um segmento. Então, essa discussão já é muito calorosa há muito tempo e hoje a gente está vendo no Brasil, começou a se discutir isso há menos tempo, e a Investo veio para trazer esse assunto, fomentar esse mercado, mas é inevitável a gente discutir isso nos próximos 1, 2, 3, 5 anos, né? Sim. Ainda mais com tudo que está acontecendo no Brasil, de transparência no comissionamento de quem distribui produto financeiro. Então, isso daqui é só o começo de um debate que já está até pacificado lá fora, né? Mas aqui no Brasil a gente tem que ainda ensinar, olha, existe essa discussão e é essa a conclusão que o investidor lá fora já teve, naturalmente isso vai chegar no Brasil. Perfeito, muito legal. O que você falou, muita gente sequer sabe ainda o que é ETF. É um termo que talvez muita gente já tenha ouvido falar, digo não pessoas que são focadas em investimentos, mas muito a ser ensinado ainda. Então, por que a gente não começa
explicando um pouco sobre o que significa replicar um índice. O que é replicar um índice? Perfeito. Então, muita gente não sabe ainda. E tem muita gente que nem quer saber, para falar a verdade. A grande maioria das pessoas, elas querem entender um pouco do que elas estão fazendo, mas elas não querem entrar no detalhe de o que está acontecendo hoje e amanhã, porque as pessoas têm as profissões delas, né? Elas ganham dinheiro fazendo o trabalho delas, não tem como parar e entender a fundo. E aí vem o ETF para ajudar elas a fazerem essa alocação. Então, falando de forma bem geral mesmo, como funciona, para a gente poder passar o que você está comprando quando você investe num índice de referência, né? Que é um pouco da sua pergunta. O que é seguir um índice de referência? Ao invés de eu falar, invista no meu fundo, e eu vou ganhar do cara que está aqui do meu lado, do cara que está aqui desse outro lado, e dos 900 outros gestores que existem hoje no Brasil, o índice de referência é invista em um ETF que segue esse índice e você tem a garantia de que você vai seguir esse segmento, seguir essa estratégia hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Certo. Você não depende do cara que está sentado nessa cadeira, você não depende do Cauê, do gestor que está aqui na Investo. Você depende do índice de referência que você está seguindo para a performance do seu investimento. Então, se você investiu num índice global, você vai estar seguindo a performance das empresas globais. Não, você reduz o risco de acontecer assim, poxa, o mercado inteiro foi bem, mas esse fundo em particular fez uma operação estranha e ele foi mal. Isso não existe quando você investe num índice de referência. Você segue aquele mercado. Então, se é o índice de tecnologia, você segue o mercado de tecnologia. Se tecnologia vai bem, seu investimento vai bem. Se tecnologia vai mal, seu investimento vai mal. Se é um índice de renda fixa, você segue o mercado de renda fixa. E aí você consegue segmentar. Poxa, então, agora eu como investidor, eu tenho nas minhas mãos o poder de decidir. Eu quero esse segmento e aquele segmento e você vai escolhendo os índices de referência que você quer ter no seu portfólio. Eu acho interessante porque passa de um modelo onde esse fundo investe X% em renda variável, X% em renda fixa e por diante. X% nacional, internacional. Aí, para um investidor que muitas vezes não é profissional, não manja tanto, o que isso quer dizer? X% em renda variável? Que ações são essas? E se perder tudo, não sei o quê? E eu acho que é interessante o ETF porque ele dá uma perspectiva setorial, uma perspectiva de pauta, de assunto. Eu invisto em semicondutores. Quais são essas empresas que fazem parte do índice que está de semicondutores? Qual que é o peso de cada um no índice? Beleza, mas você sabe, essa é como se fosse a jornada ou a proposta daquele ETF. Aí você passa, esse assunto me interessa. Porque, por exemplo, eu vejo que está rolando uma guerra lá, tem uma possível guerra em Taiwan, que fabrica semicondutor, que não sei se vai rolar, o que isso pode dizer. E daí acho que dá para a pessoa mais elementos que até educativos sobre o que significa esse dinheiro onde ela está investindo, para onde esse dinheiro está indo, qual que é o risco dela perder esse dinheiro ou de ganhar muito dinheiro. É você dar o poder de decisão para quem é o dono do patrimônio mesmo, para quem está investindo. A diferença de um fundo de gestão ativa é que o fundo de gestão ativa basicamente fala assim, me dá o seu patrimônio e eu tenho aqui a minha visão macro das coisas, onde a economia vai, e eu vou fazer essa gestão para você. Sim. E aí você confia totalmente o seu patrimônio na mão daquele gestor. Certo. O ETF, ele desmembra essa visão macro, em bloquinhos. Então, eu te dou os blocos. Se você quer ter mais tecnologia na sua carteira, porque o seu horizonte de prazo é mais largo, por exemplo, tenho 2 filhas que são bebês ainda. O horizonte de tempo de investimento que eu faço para elas é muito longo. Então, os bloquinhos que eu coloco na carteira delas são alocações que são mais longo prazo, que visam retorno em horizontes de 20 anos para mais. Que é diferente do meu próprio investimento, que tem um pouco de renda fixa ali também. Sim. Porque eu preciso viver e usar esse dinheiro para fazer frente às despesas correntes. Certo. Elas não precisam, elas têm 20 anos pela frente. Então,
você consegue dar o bloquinho de decisão para cada cliente montar o seu portfólio de acordo com o seu próprio perfil de risco. Um gestor ativo, ele vai ter uma visão que é uma visão para todo mundo que investe com ele. Então, você vê aí, né? A diferença é você dar o poder de decisão para quem está na ponta mesmo fazendo esse investimento e construir algo bem customizado para si próprio. E a gente tem que levar em consideração também, falar de Brasil. Pô, a nossa Selic é alta, né? Assim, bater o CDI é uma tarefa complexa, né? Tanto é que você vê, desde memes até conversas sérias sobre fundos ativos que fazem umas coisas super cabeludas e no final, sei lá, deu 102 o CDI. E te cobra uma taxa alta por isso. Cobra uma taxa alta de administração. E ao passo que eu vi, inclusive, lá na apresentação institucional da Invesco, que eu achei muito legal, diga-se de passagem, o gráfico lá que mostra a performance desses índices, desses fundos ativos, em comparação aos seus respectivos benchmarks. Sim. E uma boa parte deles apanhando. Você está fazendo referência ao estudo da S&P, que é o SPIVA. E esse estudo é uma das ferramentas aí que os institucionais lá nos Estados Unidos começaram a olhar para mudar a alocação deles, sair dos hedge funds na época, né, dos fundos ativos, para os fundos passivos. Então, o que foi um dos precursores aí? Esse estudo ficou muito famoso na crise de 2008. Então, o que acontecia, né? Foi um ponto de inflexão, né? Um pouco mais de 15 anos atrás, que o investidor institucional nos Estados Unidos começou a ir para os ETFs. Então, até então, os institucionais alocavam muito nos hedge funds, o hedge para proteção, né? Entendendo que o gestor ativo estava protegendo eles de potenciais crises. Eles queriam estar investidos no mercado, mas eles queriam uma certa proteção. E aí veio a crise de 2008 e todo mundo caiu, né? O hedge fund caiu, o fundo passivo caiu, mas os hedge funds caíram até mais, né, do que o índice de mercado. E aí o investidor institucional falou, poxa, eu tô pagando 2,20 aqui para me proteger, e aí chega uma crise e performa pior. E aí vem o estudo da S&P, que já olha 50 anos para trás, e mostra que em qualquer horizonte de tempo que você olhe, mas se você pegar 10 anos para mais, em qualquer janela, os gestores ativos perdem para o índice de referência mais de 90% das vezes. Significa que mais de 90% dos gestores estão perdendo para o índice que eles deveriam ganhar. E isso... Para falar português claro, ou seja, teria sido melhor colocar o dinheiro num CDB. Em forma bem para o público bem geralzão. Se você falar de um índice de renda fixa, um fundo de renda fixa, nacional, sim. Você colocar, seguir o CDI, por exemplo, pode ser num CDB, pode ser num ETF que siga uma estratégia assim, né? Sim. Se for, você falar um fundo de ações, o benchmark normalmente é Ibovespa aqui no Brasil. Lá fora normalmente é S&P 500. Certo. Então, dependendo da classe de ativo, o gestor não bateu o benchmark que ele deveria bater. Tá. E isso cobrando o 2,20, né? Cobrando 2% de ADM, 20% dos lucros. Performance. E o ETF chega cobrando 0,2, 0,3, cobrando muito pouco. Cobrando 1/10 da taxa de administração, não cobra taxa de performance e ainda ganha em resultado. E aí o investidor começou a perceber, falou, poxa, por que eu estou investido nesses hedge funds? Deixa eu migrar. E aí a gente viu um fluxo de capital massivo saindo de fundo de gestão ativa. Se pegar os últimos 15 anos, saiu muito dinheiro de fundo de gestão ativa e entrou muito dinheiro na gestão passiva. Hoje, gestão passiva já é 60% da indústria de fundos. 60%? 60% nos Estados Unidos. Já passou, já ganhou. E assim, é acelerado, né? Há 3 anos atrás era 40% e já ganhou, né? Mais da metade, agora já está em 60%. Eu vi na apresentação lá, parece que o ativo sob gestão nos Estados Unidos é mais de 10 trilhões de dólares, não é? Sim, em ETFs, só em ETFs, né? Além dos ETFs, você ainda tem os fundos indexados, que é o nosso antigo fundo 555, que é o fundo mútuo, esses fundos de plataforma, né? Tá. Então, você somar ETF mais fundo indexado, você tem mais de 50% dos ativos sob gestão.
Ó, e pensando em termos de liquidez, assim, a gente estava falando até um pouco antes de começar, né? Eu não sei onde que eu anotei aqui, me perdi. Mas o número de investidores em ETFs no Brasil vem crescendo aqui. Vem crescendo, tipo, já cresceu umas 10, 15 vezes. Começou com 5 mil, tá com mais de 500 mil investidores, não é? No Brasil? Sim, é. O número de investidores na Bolsa cresceu muito também, né? Você saiu de 500 mil há menos de 10 anos atrás para hoje mais de 5 milhões. E ETF, em 2016, eram cerca de 15 mil investidores em ETF. Tá. E hoje já são mais de 500 mil. Então você cresceu mais de 30 vezes em menos de 10 anos. Isso daí representa a democratização do acesso que o ETF está trazendo. Então o ETF está acessível em qualquer corretora, ele já está disponível em todas as plataformas, você só precisa negociar em bolsa. E isso faz com que o brasileiro possa acessar estratégias de forma muito mais simplificada. Até a gente criou a Investo aqui pensando em dar acesso para o brasileiro para essas estratégias que a gente via mundo afora. O americano já pode acessar há muito tempo, mas aqui no Brasil a gente ainda é limitado. E a Investo veio para trazer esse acesso. O ETF é uma democratização de acesso. Tá. E não só a democratização do acesso, como também esse acesso a mercados internacionais, né? Ou assim, você investir num ETF que tem, por exemplo, a exposição a empresas globais. Seria mais fácil do que eu ir lá, abrir uma conta numa corretora, comprar uma ação de uma empresa internacional. Você vai e compra um ETF que replica essa tese, replica esse mercado, e aí lá dentro desse índice tem uma parcela dessa exposição internacional. Aí você tem essa exposição internacional que você facilita, e além disso, tem também, você deu o exemplo de comprar uma empresa, né? Então vamos pegar o segmento de inteligência artificial. Então vamos dizer que você viu tudo isso acontecendo e você quer participar desse crescimento. Então você foi lá, olhou as empresas e falou, vou escolher uma aqui para alocar. Se você escolheu a NVIDIA, por exemplo, você acertou na mosca. A melhor empresa nesse segmento, né, de semicondutores, sendo usado por todas as plataformas de inteligência artificial, e cresceu muito. Mas não tinha como saber. Se você escolheu a Intel, você errou feio. Se você escolheu a Qualcomm, você errou também. De certa forma, cresceu, mas não cresceu tanto quanto a NVIDIA. Se você escolheu alguma outra, né, a Taiwan, semicondutores, você também errou a principal empresa. Então, se você ficar tentando acertar na mosca, muitas vezes você vai errar o elefante que está na sua frente, que é investir num segmento que tem um potencial grande. Então, você alocou num ETF de semicondutores, você pegou o crescimento da NVIDIA, você tinha um pedacinho de Intel também, que não se beneficiou disso, mas você pegou o crescimento de todas elas e você garantiu que você não errou. Se viu que essa tendência estava para acontecer, aí não importa se é o ChatGPT, se é o DeepSeek, qual é a empresa que vai fazer a aplicação. Você está investido nos semicondutores que estão embaixo, na infraestrutura, sem ficar fazendo stock picking. E você dorme tranquilo, porque você sabe que você não vai pegar a pior empresa também, que vai desvalorizar ali 90% do patrimônio, né? Você teve muitos casos como esse ali na volta da pandemia, né? DocuSign, Zoom, empresas de tecnologia que perderam muito valor de mercado. Sim. Agora, o segmento de tecnologia valorizou um absurdo nesse mesmo período. Porque o que essas empresas perderam, a Apple ganhou, a NVIDIA ganhou, a Microsoft ganhou. Então, aí a gente está entrando numa discussão, né? É acesso ao mercado internacional e, além de ter acesso, é um acesso de forma sustentável. Você fazendo isso de forma diversificada, para você não perder a tendência que está na nossa frente. É dolarização de patrimônio, é acesso, mas é você não ficar preocupado em fazer o stock picking, em ficar vendo qual empresa. Hoje é quase impossível você adivinhar, né, o que vai acontecer. Sim. Mas os segmentos você pode ter uma convicção maior. Por exemplo, estou falando de tecnologia. Você acha que em 10 anos a gente vai usar mais ou menos tecnologia na nossa vida? Muito mais. Muito mais. Agora, qual é a empresa que daqui 10 anos vai estar
liderando, é muito mais difícil de adivinhar. Que era a pergunta que eu estava querendo te fazer. Com a chegada dos ETFs, como é que você acha que isso influenciou a percepção que as pessoas têm sobre esse conceito de uma blue chip? Investe na Microsoft porque é uma blue chip, investe na Disney porque é uma blue chip. Quando chega um ETF com essa proposta, bom, beleza, você tem a parcela de uma Microsoft da vida num ETF, num índice replicado por um ETF. A pessoa, como é que ela passa a entender esse conceito de blue chip e as aspirantes a blue chips? O blue chip há muitas décadas atrás, né? Era assim, não tem como errar se você comprar a IBM, né? Mais ou menos esse conceito aí, que se você comprou a IBM, no final do dia, hoje você estaria muito mal, né? Sim. Então a blue chip perdeu um pouco de força. E os ETFs, porque mudou a blue chip, então não é blue chip, né? Se você tem um turnover tão grande, você já tem muito mais dificuldade de saber qual é a blue. Hoje você vai comprar então Apple, Microsoft, Meta, Google, Amazon, Nvidia, e você tá nas empresas com o valuation mais esticado do mercado, se você fizer isso. Eu acho que tá muito em xeque o que é uma blue chip hoje, e os ETFs vieram para substituir esse conceito. Então, tudo bem, você não tem preocupações em comprar uma dessas Mag 7 aí, que são as blue chips de hoje, mas você pode comprar um S&P 500, você pode comprar um ETF global que vai ter essas empresas, mas vai ter todas as outras que podem ser a blue chip de amanhã. Então, isso... Quem monta esses índices? Quem cria esses índices que aí os ETFs, por sua vez, replicam? Perfeito. Empresas especializadas em criar índices de referência. Tá. Então, falei do S&P 500, a S&P é uma delas. Eu falei do ETF global, que a gente tem o World 11. A FTSE Russell, que é a empresa da Bolsa de Londres, que tem um índice global. Você pode... A B3 tem índices como Ibovespa, por exemplo, e outros. Tem empresas inovadoras como Market Vector, que tem índices inovadores. Então, são várias empresas que criam índices de referência, e tem muitas outras aí no mercado, e elas estão fazendo o quê? Fazendo design de um índice, então definem as regras, a metodologia. Para entrar nesse índice tem que ter um mínimo de liquidez, tem que ter um mínimo de tamanho, o peso desse índice vai ser equal weight, vai ser market cap, e elas definem a regra, como vai funcionar esse índice. Tá. E elas calculam o índice. Então, todos os dias, você pode pegar essa referência dessa carteira e você saber exatamente qual a posição que está dentro desse índice. Porque no limite é esse. Então vai ter, vamos falar de semicondutores. Então tá lá, tem empresa A, empresa B, empresa C, empresa D. Então você tem 5 empresas, vai 20% cada uma, por exemplo, bem genericão. Aí vai o ETF e compra essa proporção dessas ações para compor um determinado patrimônio. Amanhã esse rebalanceou, não é mais 20-20, agora é, sei lá, 15-15, 30. Aí a gestora do ETF vai lá e rebalanceia de acordo com a movimentação daquele índice, para manter o ETF conectado com o índice. É essa a lógica? Exato. E então tem isso, e tem também o dia a dia de criação e destruição de cotas, né? Que tem aportes e resgates. Então, como que é o rebalanceamento? Primeiro, que esse ponto que você trouxe. Cada índice vai ter uma regra de rebalanceamento. Pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser quadrimestral, pode ser semestral, pode ser anual. É uma regra muito particular de cada índice. Tá. Então, trimestral é o usual ou semestral, mas, por exemplo, o Ibovespa é quadrimestral. Então, você tem um rebalanceamento. Nessa data, os pesos mudam. Então, vamos dizer que no rebalanceamento uma empresa estava com 20% e o limite máximo para uma empresa nesse índice é 15%. Ela volta para 15% no rebalanceamento. Então, o rebalanceamento está aí para fazer esses ajustes pontuais. Certo. E nesse dia, a gestora já sabe alguns dias antes o que está acontecendo e ela já vai adequando o fundo para seguir esse índice. Ela já sabe qual vai ser a nova proporção e já vai readequando sem ter nenhuma distorção de mercado, né? Então, vai comprando, vendendo o que precisa para chegar naquele dia com o índice já ajustado. Tá. E tem uma outra função do índice que é o diário mesmo. Então, todo dia a gestora tem essa referência do índice
antes de começar o mercado. E se entrar dinheiro novo, ela tem que comprar as ações ou receber as ações de acordo com aquele índice daquele dia. Se sair dinheiro do fundo, tiver resgate, destruição de cota, né, no ETF, ela tem que entregar essa cesta na proporção do índice também. Então o índice está lá para o rebalanceamento, mas está lá para o dia a dia do fundo, para garantir que a gestora está comprando e está vendendo exatamente a composição daquele índice. E com saques e aportes você não perca esse link com esse link, essa cesta. E no final do dia você segue a estratégia do índice. Perfeito. E tem um outro slide que eu achei muito legal lá na apresentação, que fala sobre a questão de a diversificação com ativos globais, né? Aí tem lá tem 3 gráficos. Um que está sem ativo internacional, então só uma carteira local. Aí você depois adiciona 10% de ativos americanos e depois 20% de ativos americanos. E aí esse retorno acumulado desses ETFs, ele cresce assim exponencialmente, cresce de 130% para 160% para 190%. Essa questão de diversificação de risco versus aumento ou diminuição de rentabilidade, como é que você vê essa questão de compor a carteira com ativos nacionais e internacionais? Boa, esse é um ponto muito bom, que é uma questão de asset allocation que a gente fala, né? Tá. Então, eu já sou catequizado nos ETFs, 100% do meu portfólio são ETFs. Legal. Agora, você pode fazer um portfólio bem simplificado, vamos pegar aí, vou fazer um portfólio 60-40. 60% ações globais, 40% renda fixa americana, que é um dos ativos mais seguros do mundo. Uhum. Você já vai estar com um portfólio bem diversificado. Um portfólio muito bom para fazer frente a qualquer situação de mercado. Mas aí, o que você pode colocar nesse portfólio? Você pode colocar ativos descorrelacionados. E é um pouco desse estudo que a gente fez ali, né? Se você coloca 10% de ativos reais, vamos colocar ouro, Bitcoin, aí você coloca um pouco mais de private equity, um pouco de fundo imobiliário, real estate, né? No caso os REITs aí americanos. Uhum. Você vai colocando ativos que são descorrelacionados. Quando você coloca esse portfólio num portfólio de um brasileiro comum aí que tem muito alocado em renda fixa brasileira, você descorrelaciona ainda mais, porque um brasileiro que hoje investe 80%, 70%, 80%, 90% em renda fixa, está muito atrelado ao real, ao CDI, à inflação. Aí você coloca ativos internacionais dolarizados, renda variável global, renda fixa global, private equity americano, real estate americano, Bitcoin, ouro. Você adicionou descorrelações com o portfólio desse cliente. Então, até o dia que esse cliente esse investidor vai chegar até 100% em ETFs globais, ele vai dar um passinho, né? Hoje ele tem aí muita renda fixa Brasil. Então ele adiciona 10% de renda variável internacional. O retorno dele aumenta, porque se adiciona um ativo dolarizado, um ativo que performa muito bem, né? Empresas brasileiras versus empresas globais. Os últimos 30, 40, 50 anos mostram que os retornos globais são muito melhores. Até pela questão do câmbio, né? O dólar, a valorização cambial que está também atrelado a esse investimento internacional. Então, você aumenta muito o retorno. E aí você fala, aumentei retorno, então deve aumentar meu risco. Na verdade, não. Você diminui volatilidade. Por quê? Aí é o ponto da descorrelação. Então, você descorrelacionou renda fixa Brasil com renda variável global. Nada impacta a taxa de juros brasileira, não impacta a performance da Apple, do Google, de nada. Impacta a performance da Petrobras, da Vale, né? Mas não a performance das empresas globais. Então, você vê que você reduziu volatilidade aí no meio do caminho. Então, quanto mais você fizer de diversificação com ativos descorrelacionados, mais bem preparado o seu portfólio vai estar. Porque investir não é só sobre ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro com consistência. Se você quiser só ter ganhado dinheiro, você tinha que ter comprado tudo em Bitcoin. Há 10 anos atrás, você teria o melhor investimento que você poderia ter feito. Mas você aguentaria a volatilidade de aumentar 5 vezes, cair 50% e aumentar e cair? Ninguém aguenta essa volatilidade. Quase ninguém aguenta, né? É quase como ir no cassino. Então, você tem que investir de forma que
você tolere mentalmente as variações do seu portfólio. E para isso, um portfólio diversificado é a melhor forma. Interessante. Falando de assuntos descorrelacionados, eu li uma matéria outro dia que eu achei engraçado. Tem um cara lá desses investidores de Bitcoin, lá do início. Ele tinha guardado aquilo num hard drive. Por acidente ele jogou fora o negócio. E tinha o equivalente a, sei lá, 700 milhões de dólares, um negócio assim. Aí o cara tá comprando um lixão para varrer o lixão para tentar achar o tal do hard drive lá e recuperar. Mas enfim, um comentário descorrelacionado. Mas eu concordo com você. E aí vai o ponto do ETF, né? Você compra um ETF de Bitcoin, você nunca vai ter essa preocupação, porque tá lá negociado em bolsa, custódia numa corretora. A gente tem o HODL 11, que ainda compra um ativo nos Estados Unidos, custodiado e regulado pela SEC, custodiado nos Estados Unidos. Então, taxa zero, que eu vi até taxa julho zero, de 2025. além de ter taxa zero. Então, assim, esses pontos de Com o market cara maker. perdeu a palavra-chave para acessar o Bitcoin, jogou o hard drive fora, isso não acontece quando você tem um ETF desse ativo, por exemplo. Muito legal, muito legal. Vamos chegar nisso. Então, acho que dá até um bom gancho para a gente começar, então, a discutir algumas dessas teses, né? Então, pegar, por exemplo, o World 11, chamado Economia Global, que é um lá dos ETFs que a Investo oferece. O que eu li? Ele meio que representa 98% do market cap global de empresas. Tem lá mais de 9 mil empresas listadas, uma taxa de administração baixa, acho que 0,3%, que para um fundo, isso é bem baixo. E ver se você podia falar um pouco, dar um panoramão sobre, assim, tá, quais são os setores das empresas que estão dentro desse ETF, quais são os países com maior representatividade, e aí a gente até tentar aproximar um pouco das conversas sobre para onde que está indo o mercado, assim, se isso é questões como taxa de juros, uma leitura macroeconômica global, não sei, vamos começar por aí. Falar sobre esse fundo, o que você poderia Ótimo. falar? Então, o World 11, quando você pega a concepção do índice, ele é um ativo que representa a diversificação global em um só ativo. Então, o índice ele tem mais de 9.500 empresas, são mais de 50 países com exposição ali nesse índice, e ele é um ETF que representa o market cap das empresas globais listadas em bolsa. Então, ele pega todas as empresas que são de livre negociação, né, exclui algumas bolsas que você não consegue negociar. Por exemplo, Rússia, que já esteve um dia no índice, não está mais, né, mas você pode, todos os mercados que você pode negociar ações estão lá no índice. Então, você tem uma representatividade de quanto cada empresa representa mesmo no market cap de empresas listadas. Então, você tem lá 60% é Estados Unidos. Por quê? Porque o market cap das empresas listadas nos Estados Unidos representa 60% do market cap global de empresas listadas. Entendi. Já foi diferente. O Japão já foi mais representativo que os Estados Unidos na década de 70, por exemplo. Porque as empresas listadas no Japão já foram maiores, somadas, né, do que as dos Estados Unidos. Então, você tem esses movimentos que são capturados pelo índice e te protegem de certa forma, né? Porque se você pegar o pessoal compara muito com o S&P 500. O S&P 500 já está bem concentrado nas 7 maiores empresas ali do S&P e só nas empresas dos Estados Unidos, as 500 maiores dos Estados Unidos. Certo. Quando você pega um World 11, você não está de fora do S&P 500. Ele está lá dentro, mas com uma representatividade menor. Então, se os Estados Unidos for bem, você está investido com bastante, até 60%. Mas se os Estados Unidos começar a corrigir e a China começar a ganhar espaço, você também tem um pedaço de China. Se for a Europa, você também tem a Europa. Se for o Japão, se for Israel ou Coreia, ou qualquer outro país que está ali dentro do índice, ou mesmo o Brasil está ali, né? Então, quando a gente fala na diversificação global, é aquele ativo, é a base neutra para comprar qualquer portfólio. Hoje eu fiz a compra mensal aí do portfólio das minhas filhas e foi esse ETF que eu comprei. Por quê? Eu não sei daqui 20 anos qual vai ser a empresa, a economia, e eu não quero ficar tentando adivinhar com o risco de errar várias vezes ao longo do caminho. Então eu compro o World 11 e deixo para o longo prazo, porque esse ETF, no longo prazo, vai capturar o crescimento das empresas. Eu acredito no capitalismo. Então as empresas vão gerar lucro, as empresas que geram lucro vão gerar mais lucro
do que o prejuízo das que geram prejuízo, e isso vai acontecer ano após ano. E o World 11 vai capturar esse crescimento. Então, a beleza do desenho do índice do World 11 é que ele não tem viés, ele captura por market cap. Se a empresa é grande, se o país é grande, né, na bolsa do país é grande, ele tem mais participação. Se é menor, ele tem menor participação. Mas concordo. Mas vamos pegar, por exemplo, alguns fatores que estão acontecendo atualmente. Então, lá, temos um governo novo nos Estados Unidos, né? E o Trump ele começou tarifa para cá, tarifa para lá. É muito complexo, como você falou, tentar acertar na mosca o que vai acontecer. Mas você disse, 60% do peso desse ETF é de empresas americanas. No momento em que fica mais caro para os Estados Unidos importar, né? Mais caro para os países exportarem, como é que essa questão tarifária pode prejudicar, por exemplo, essa rentabilidade das empresas americanas? Sabendo que sim, às vezes uma cai aqui, a outra sobe aqui, o índice vai capturar isso porque ele é global, eu entendo. Mas como é que você vê um pouco os impactos desse novo momento que a gente está vivendo economicamente falando, politicamente falando, em termos da hegemonia americana enquanto economia, a ascensão de economias emergentes como China, Brasil e outras? Como é que você vê isso acontecendo? Então, Pergunta cabeluda essa. E essa pergunta, o World 11 responde na cabeça essa pergunta, né? Porque, vamos lá então, o que está acontecendo no mundo? Ao invés de eu te dar uma resposta que eu vou tentar adivinhar o que vai acontecer, o que pode acontecer com o que o Trump quer com as tarifas? Ele quer fomentar a economia americana. E qual que é o ponto que pode, né, o tiro sair pela culatra? Ele pode prejudicar a economia americana colocando tarifas e tornando mais difícil para as empresas americanas fazerem negócio nos outros países também. Então, ele pode fazer algo que dá certo ou ele pode fazer algo que dá errado, né? Não tem muito para onde correr. Ele pode fomentar a economia americana ou ele pode fomentar a economia dos outros países. Sim. O que é certo? O mundo não vai parar. As pessoas vão continuar consumindo, você vai continuar comprando. Então, isso tudo vai continuar acontecendo. Então, se ele tiver certo, você tem lá uma participação relevante de Estados Unidos. Se ele tiver errado e os outros países começarem a crescer por conta das tarifas, você tem também uma parcela relevante dos outros países. E isso vai ser ajustado no índice conforme as empresas ganham ou perdem market cap. Essa discussão é ainda mais complexa, porque ele vai colocar tarifa. Mas e aí? Muita empresa listada nos Estados Unidos, que é americana, faz negócio em muitos outros lugares do mundo. E como que vai ficar isso? Elas vão valorizar porque elas estão em outros lugares do mundo? Vão desvalorizar? Então, quando você começa a ter essa discussão, você vai ter muito profeta e depois que acontece vai ter o profeta do acontecido, né? Que fala, eu falei aquilo. Alguém vai estar certo e alguém vai estar errado. Você quer ficar tentando acertar e correr o risco de errar feio? Ou você quer estar alocado, independente de qual cenário, você vai estar bem no longo prazo? Um movimento tático de curto prazo, você precisa acertar. Se você está investindo para tirar daqui 1 dia, 5 dias, 10 dias, 30 dias, você pode ter ETF da Investo para fazer isso também. Você pode usar um small cap de valor americano. Pô, se o Trump tiver certo, a economia americana vai bombar, as small caps vão crescer muito, elas vão expandir múltiplo, e o ETF como o SVAL 11 vai dar muito certo. Se o Trump tiver... Como exatamente você acha? Por que uma small cap seria beneficiada? As small caps, elas são... e as small caps de valor, especialmente, né? Mas small cap em geral, elas têm menos analistas cobrindo elas. Okay. Então, quando você pega uma empresa como Google, Amazon, Meta, qualquer uma dessas gigantes, você tem aí mais de 50 bancos de investimento no mundo inteiro cobrindo elas, e eles estão olhando assim, na vírgula. A receita foi essa em cada país do mundo, eles estão pegando imagens de satélite para ver o quanto pega um Walmart da vida, quantas pessoas pararam no estacionamento do Walmart para ter uma previsão de qual vai ser a receita de cada loja do Walmart no mundo inteiro. Então, assim, o nível de detalhe para valuation dessas empresas grandes é
incrível, você ficaria chocado. É quase que impossível você, como pessoa física, saber mais do que os bancos que estão cobrindo. Sim. Isso faz com que o ajuste do preço dessas ações seja muito próximo da realidade. Hoje elas estão com valuations muito altos, mas elas têm fundamentos para isso, né? Então, essas empresas grandes, você tem muita cobertura. As small caps, elas ficam ali com bancos médios, de pequeno porte, é mais um valuation fundamentalista e muitas vezes estão errados. Uhum. Então, quando você pega uma small cap e você adiciona o filtro de valor, você pega só as small caps que têm múltiplos abaixo da média do mercado. Ok. Então, Tudo isso é público, tudo isso é de bolsa, né? Isso, tudo em bolsa. Você Tá. pega lá o índice S&P 600 small cap de valor. Tá. Tem o filtro que eles usam, tem a carteira que eles usam. Então, qual que é a lógica de investimento desse? Quando a economia vai mal, os múltiplos já estão espremidos. Você não consegue espremer muito mais, né? Sim. Múltiplo negativo, agora a empresa vai ter valuation negativo, não tem como, né? Uhum. Então o múltiplo já está bem apertado. Agora, quando a economia vai bem, as pessoas compram mais, fomentam mais negócio, fomenta da large cap, fomenta da small cap também. Uhum. Então o negócio delas começa a ir melhor. E os múltiplos, em geral, começam a expandir. Então, quando a economia vai bem, as small caps de valor tendem a ser as Sim, que melhor performam. Porque você comprou barato e você vai vender caro sistematicamente. Então, a gente tem também opções para você fazer uma aposta no Trump conseguindo fazer a economia americana bombar, né? Basicamente. Uhum. E a gente tem também, poxa, se tudo der errado na economia, o que vai bem? É renda fixa. Então, a renda fixa, a gente tem lá ETF de renda fixa americano, ETF de renda fixa internacional. Você consegue fazer esse trade também de curto prazo. Um portfólio bem construído vai ter um pouquinho da small cap de valor, vai ter um pouquinho da renda fixa americana, um pouquinho da renda fixa internacional, mas vai ter um coração ali, a estrutura, que seria o World 11, porque é impossível você prever para onde vai, né? Então, fique alocado com a estrutura do seu portfólio em um ativo que vai performar, não importa o que aconteça, e coloque um pouco de alocação satélite dessas outras alocações. São, de certa forma, estruturais também, mas são mais satélites, né? Para você não ficar de fora caso vá mais para um lado ou vá mais para o outro. Entendi. Né? Então, concordo. Não tem como saber como é que vai ser daqui 20 anos, mas eu vejo dois fatores assim estruturais que eu acho que independe de política, independe de tamanho de empresa, duas coisas. Primeiro, a população está envelhecendo. Tem menos gente nascendo e, né, então está ficando cara essa conta. População envelhecendo. Outra, custo de energia. E versus demanda por energia, né? Inteligência artificial, Stargate, uma cidade de servidores. Esse negócio consome muita energia. E eu acho que a gente ainda não tem, já estou dando spoiler da conversa do próximo ETF ali, mas como é que você vê esses fatores estruturantes, assim, envelhecimento da população e custo de energia, enquanto risco ou fator que influencia uma escala global? Se a empresa brasileira, chinesa, não importa, assim, é uma coisa que atinge todo mundo. Isso pode significar que vai haver uma desaceleração global da economia? Ou a gente vai dar um jeito de aumentar a margem, de agregar valor nos produtos a tal ponto que você possa produzir menos e manter sua lucratividade? De novo, futurologia aqui, né? Sim. Mas como é que você entende esses fatores estruturantes, no fundo, como, por exemplo, o World 11? Tá, então, acho que são dois assuntos que, na minha visão, a gente ataca eles de duas maneiras diferentes, né? Um é a crise energética. Sim. Crise energética é algo que está ficando evidente. Você está usando mais data center, mais capacidade computacional. Ao mesmo tempo, você tem aí um cenário de guerra no mundo, em que a Europa ficou muito dependente da Rússia, por exemplo, para o gás natural, e gerou uma inflação de dezenas de pontos percentuais na Alemanha, por exemplo, em outros países, porque a energia ficou mais cara. Aí você vê uma tensão no Oriente Médio, uma tensão na Ásia acontecendo, e crise energética é algo que a gente vai ter que lidar, e a gente vai ver muito desenvolvimento nessa frente, né? Tipo um ETF de energias renováveis, por exemplo. A gente acredita que
muita coisa vai ser desenvolvida na energia. Eu não Porque sei se... o Drill Baby Drill, ele funciona até a página 2, né? Eu acho, porque a hora que não tem mais, não tem de onde tirar, né? A energia renovável é sim uma fonte de crescimento, mas quando bater o desespero, ninguém vai perguntar de onde está vindo a energia. As pessoas vão precisar da energia. Então, se for o petróleo, se for energia nuclear, se for energia renovável, vai precisar de energia. Onde for mais barato e mais fácil de implementar. Então, né, se você pensar de forma pragmática como investimento, a crise energética está aqui batendo na nossa porta. E cabe aí ao seu portfólio ter um pouquinho também de alocação no que vem pela frente, né? E vai acontecer inovação, porque isso já é realidade aí. No Brasil a gente não está sofrendo muito, mas fora do Brasil sim. Estados Unidos está pensando nisso, a Europa está vivendo uma crise. Então esse é um ponto de inovação tecnológica que vai acontecer e alguns movimentos setoriais aí no mercado de energia. Não sei se vai ser para o renovável, se vai ser para o petróleo ou possivelmente para a energia nuclear que está retomando aí esse eu vi que agora tem o Build, Baby Build agora. Vi falar que é o outro mantra agora. Nuclear, bora fazer. Exato, porque assim, teve os traumas do passado, mas é uma energia barata e forte. E forte, exatamente. E escalável também, né? Então, tem esse ponto da crise energética. Aí tem um ponto que você falou de envelhecimento populacional. Eu acho que isso vai muito no comportamento da sociedade. Então, já é uma coisa diferente do que um recurso natural escasso, que é a energia, o petróleo, ou o que quer que seja. Isso daí é um comportamento da sociedade. Então, tem envelhecimento populacional, vai mudar alguma coisa no padrão de consumo? Provavelmente. Uma preocupação que a gente está vendo muito frequente também é o declínio populacional em alguns países. Então, você vê, por exemplo, a curva de crescimento da China. A China chegou no pico da população. Até 2050... Eles ficaram 50 anos com a tal da política de um filho só. Eles estão pagando essa conta agora. E vão começar até 2050, a projeção é que tem um declínio da população chinesa. Então, e alguns outros países estão vivendo isso. Tem um racional de número de filhos na sociedade que dizem os estudos aí que é um ponto sem volta para uma população, né? E a China passou esse ponto sem volta, a Coreia do Sul também, e de alguns outros países já é dito que em 50 anos a população vai praticamente deixar de existir, né? Não vai deixar de existir, mas vai ter muito menos gente, uma economia muito mais fraca do que eles têm hoje. E isso vai afetar as empresas desses países naturalmente, né? O consumo interno vai cair, vai mudar um pouquinho o padrão de consumo também, com o envelhecimento populacional, mas isso vai ser reformulado. Agora, como sociedade, a raça humana vai se adaptar, né? Então, a China está declinando, a Índia nunca teve tanta gente e continua crescendo de forma acelerada. Também. A África, a própria América Latina, né? Continua um crescimento acelerado. Então, esses movimentos vão fazer com que certas economias desacelerem, mas certas economias vão acelerar também. Então, isso são tendências de longo prazo, tendências estruturais na sociedade. Claro que no investimento, se você quer capturar isso, vai para um ativo mais diversificado, mais global. Agora, é muito longo prazo esse impacto, né? A crise energética a gente vai sentir amanhã. Essa outra mudança estrutural na sociedade é algo de 30 anos, que a gente vai... É a próxima geração que vai sentir. Então, pensa no patrimônio que você está construindo para daqui 10, 20, 30 anos você pensar em alguma coisa que diversifique esse risco também. Sim. E um outro movimento que eu vejo, um ponto que eu não falei, acho que além do envelhecimento, além da energia, é a questão de matéria-prima mesmo. Então, sei lá, pega carro elétrico. Tava a febre do carro elétrico, porque tinha lá os incentivos, compre barato, compre barato. Eu ouvi outro dia de um amigo meu alemão que falou que agora parece que a Alemanha tirou o incentivo de carro elétrico. Ele falou, sabe de cada 100 carros vendidos agora na Alemanha, quantos são elétricos? 4. E há pouco tempo atrás era a febre, né? Mas eu fico fazendo essa conta de padeiro, que eu não sei nem como é que calcula direito, mas eu penso, primeiro, carro elétrico não resolve poluição. Né? A maior parte da poluição de transporte vem de navio, caminhão, avião, essas coisas. Mas beleza, carro elétrico.
O negócio consome uma quantidade surreal de minério. E bateria, minério. Não tem montanha para fazer tanta bateria. E o negócio daqui 10 anos você joga fora, porque não tem como reciclar direito, perde valor. Então, eu fico com essa conta na minha cabeça. Será que a gente vai migrar para uma economia que vai ser cada vez mais pautada por serviços do que necessariamente a coisas físicas que requeiram você derrubar uma árvore ou extrair de uma montanha para ter um produto físico? Né? Eu fico com essa ideia na cabeça, que eu acho que é uma outra variável que atinge o mundo como um todo, lógico, e que eu não tenho uma resposta sobre como é que isso poderia influenciar um ETF de World 11, por exemplo. Olha, tem uma coisa que, né, acho que para todo mundo que tá investindo, não aposte contra o capitalismo. Então, se carro elétrico não for mais uma viabilidade por conta de preço ou demanda, e não tiver mais recurso natural, as pessoas, a criatividade é o espírito sanguinário do empreendedor brasileiro, né? Que aqui no Brasil já faca na caveira, foi né? falado antes. É esse espírito sanguinário do empreendedor global que vai fazer com que a próxima inovação surja. Então, quando táxi era muito caro para se usar, surgiu o Uber. Foi uma disrupção. Sim. E hoje todo mundo usa Uber, né? Muito mais do que se usava táxi antes. Então, o empreendedor no mercado você consegue fazer negócio e fomenta, né, a criação de novas empresas, isso daí vai acontecer. Então, se não for o carro elétrico, vai ser outra coisa. Se não for produto, vai ser serviço. Eu acredito muito que o capitalismo vai vencer no final do dia e os empreendedores estão aí para chegar inovando, né? Sim. Particularmente do carro elétrico, você já dirigiu um carro elétrico? Não. É muito divertido. Sim. Então, como produto, ele é muito mais interessante do que um carro normal. Um carro é muito... Eu acredito no prêmio que você tem para dirigir um carro elétrico e não É um smartphone de roda, né? Exato, e não na economia com os recursos naturais do planeta, que certamente é um assunto importante, mas vai vencer o produto que tiver demanda. Então, os alemães não compram porque eles gostam lá das empresas alemãs e tudo, mas até elas estão fazendo carro elétrico hoje em dia porque tem gente que gosta, né? Então, tem gente que fala, não, eu gosto de ouvir o barulho do motor, mas tem gente como eu que não tá nem aí, né? Eu quero dirigir algo muito tecnológico que é interessante. Então, é uma questão de produto, demanda, oferta e demanda, mas o capitalismo vai dizer, se daqui 10 anos não tiver mais demanda, vai ser outra coisa, ou vai ser um serviço, alguma coisa nessa linha. E tá aí a nossa... Você pode fazer o seu investimento de duas formas, né? Você pode, vamos simplificar, vamos lá, é World 11, um pouco de renda fixa, eu durmo tranquilo, não me preocupo, ou eu posso dar um passo mais sofisticado, então vamos pegar um pouco de tecnologia, um pouco de semicondutores, um ETF, né, de carro elétrico, se você acredita muito em carro elétrico, alguma coisa assim. Ou você pode ir para o lado que as pessoas hoje estão saindo, né, que é fazer o stock picking. Olha só, a gente está discutindo se carro elétrico vai ou não ser uma fonte de crescimento. Imagina você escolher uma empresa dentro do segmento. Sim. Se vai ser um fornecedor, se vai ser uma Tesla, se vai ser uma concorrente, se vai ser na China, nos Estados Unidos, é muito mais difícil ainda. Legal. Não, e até já meio que fazendo um gancho para a próxima etapa, falar de inteligência artificial e aí por diante, como é que eu vejo? Né? Eu realmente acho que a gente está indo para um lado mais de serviços. E por quê? Inteligência artificial está chegando como uma espécie de fronteira final, assim, estamos substituindo a questão até do raciocínio. O que antes na Revolução Industrial era a máquina vai fazer o trabalho braçal ou a inteligência artificial vai fazer o trabalho intelectual, digamos. Isso abre espaço o quê? Eu vejo criatividade. Robô, ele é criativo até onde o algoritmo dele permite, né? E eu, inclusive, vi lá que vocês têm que é um FIA, né? O Megatrends. E eu vi que uma das grandes alocações ali está num ETF de game. Sim. Isso é muito legal, porque essa economia criativa, creator economy, não sei o que, ela é muito fragmentada ainda, ela é meio confusa, a galera não sabe muito bem o que significa. Eu acho que é onde vai estar um enorme potencial lá na frente, porque um dos motivos que me levou a sair do corporativo era isso. Eu falei, eu não queria ficar fazendo planilha, eu gosto mais da conversa, né? Então tem esse lado criativo que pulsa em mim.
Então eu vejo que vai haver esse espaço para modelos de negócio, aquele one person business, assim, sabe? Pessoas que vendem a competência delas de uma forma criativa. Enfim, eu acho que é onde tem um grande potencial e eu fiquei muito feliz. Eu queria depois até entender mais esse ETF de game. Mas eu acho que puxa para a conversa sobre inteligência artificial. Eu estou juntando 2 ETFs aqui, o Tecnologia Americana, o STK11 e os Semicondutores, Chip 11. Sim. Mesma pegada, taxa de administração baixa e uma rentabilidade em comparação ao Ibovespa que não tem nem como dizer, muito maior. Queria ver como é que esses 2 ETFs se comparam, como é que um conversa com o outro quando a gente pensa em inteligência artificial. Perfeito. E para onde que ela está indo, você acha? Então, esses 2 ETFs, eles estão alocando em índices que são diferentes, mas eles têm, de certa forma, uma tese muito correlacionada. Então, o STK11, o ETF de tecnologia americana, ele pega todas as empresas de tecnologia que têm um mínimo de liquidez e tamanho, que são negociadas em bolsa. Então, são mais de 350 empresas hoje. Maiores posições são Apple, Microsoft, Nvidia, empresas de tecnologia pura. E o ETF de semicondutores é um subsegmento da tecnologia. É um ETF de empresas de semicondutores que tem participação nos Estados Unidos ou global. Então, a gente está falando de um ativo que é só Estados Unidos, só empresas americanas e pega tecnologia ampla. Tem Nvidia ali no meio, nos 2 ETFs, então tem algum overlap, por exemplo. Mas os semicondutores se você vai nichar ainda mais o seu investimento. Fala, tecnologia vai vencer. Tecnologia, smartphone, cloud, é tudo, né, que envolva tecnologia. Agora, você está fazendo um investimento ainda mais nichado, o Chip 11 é esse de semicondutores, somente empresas que estão envolvidas no negócio de semicondutores, e aí são empresas globais. Então tem um overlap, mas o overlap é pequeno. Tá. Vamos lá, se você saiu do World 11 para dormir tranquilo e não se preocupar com nada, para o STK11 como uma alocação satélite, você adicionou uma alocação em tecnologia geral. Aí se você adicionar o Chip 11, é um subsegmento ainda da tecnologia. Você pega empresas globais também, que o STK não tem, mas é um subsegmento. Você adicionou ainda mais alocação no segmento de tecnologia de semicondutores em particular. Então, você está falando, né, do que está movendo os hardwares, os videogames, os data centers, a inteligência artificial. E você falou também do de game, né, que ele não é um subsegmento da tecnologia, mas é correlacionado. Então, gaming são as empresas que são produtoras de games, que essas empresas hoje têm muito modelo de gaming as a service, sim, né? Sim. Você não paga mais para jogar, mas você paga para comprar um item ali dentro, paga a sua subscription ali para mensalmente poder acessar aquele jogo. Então, é um segmento que está mirando ali na nova geração. Inclusive, foi um dos ETFs que mais valorizou no ano passado. Sim. A gente teve uma demanda represada de game durante a pandemia e as empresas começaram a dar vazão no ano passado. O ETF valorizou muito. Sim, sim. E aí você tem o fundo Megatrends, que você comentou também, que assim, Cauê, eu quero estar investido nessas mega tendências da sociedade, mas eu não tenho nem o tempo para ficar escolhendo empresa e nem os ETFs. É muito difícil para mim saber o quanto colocar em tecnologia, semicondutores, gaming. Então, a Investo criou o Investo Megatrends, que é um FIA, é um fundo que fica em plataformas e você pode alocar. E a Investo tem uma inteligência indexada também para rebalancear automaticamente dentre esses ETFs. Tecnologia, games, semicondutores, tem cripto ali dentro também. Então, a gente faz esse rebalanceamento para o cliente. O Megatrends, ele não está necessariamente comprando as ações das empresas ABC. Ele está comprando as cotas dos ETFs. Exato. Tá. E com isso, a gente dá um produto ainda mais empacotado, né? O ETF está ali para desempacotar as coisas, você poder fazer a sua alocação. O Megatrends, ele empacota alguns ETFs e te entrega uma solução pronta. Olha, esse fundo investe nas mega tendências e nós fazemos o rebalanceamento para você.
Ano passado esse fundo valorizou 58%. No outro ano valorizou mais de 40%. Por quê? Mesmo quando a bolsa aqui no Brasil tá indo super mal, né? Porque essas mega tendências são exponenciais. O retorno é realmente acima do normal. Tem uma coisa que eu ia perguntar no começo que eu não perguntei. Um ETF não tem come cota, né? Não tem come cota nem IOF. Só fica melhor essa história, então. O ETF tá só começando. A gente vê o mercado hoje, tem 50 bi de reais sob gestão no Brasil. O pessoal fala, e vocês acham que vai crescer 10, 20%? Eu falo, não vai chegar de 50, 55 a 60. Vai chegar de 50 a 500. E é esse crescimento que a gente tá vendo um crescimento explosivo, exponencial começar a acontecer. Você vê as pessoas já sendo mais educadas no que é um ETF, por que usar. A Investo tinha 0 clientes há 3 anos e meio atrás, hoje temos mais de 100 mil clientes cotistas dos ETFs. Então ele está crescendo muito, está ficando mais popular, democrático esse acesso e daqui a pouco você vai ver um ritmo exponencial aí de crescimento nessa classe de ativo. Muito legal. E como é que funciona assim na prática? Um investidor, cheguei na Investo, falei, é isso, eu tenho essa visão de mundo. Cara, eu acho que semicondutores é um tema quente, mas ao mesmo tempo tem o agronegócio aqui e tal. Como é que vocês chegam para essa pessoa e falam, beleza, muito legal essa sua visão de mundo, Bruno faz umas contas lá, então tá aqui uma sugestão de carteira. Parará. Como é que funciona esse processo? A Investo não tem uma recomendação, né? Nós somos a gestora dos ativos, a gente não é uma casa de análise e nem uma assessoria de investimento que vai desenhar a carteira para você. Entendi. Sua relação é com a assessoria, que por sua vez dá a recomendação. Você pode fazer por conta própria, né? Você vai lá, compra os ETFs da Investo, você pode fazer via sua assessoria, você pode fazer via seu banco. Então, a gente não está aqui para sentar com o cliente e desenhar uma alocação customizada para o cliente. A gente está dando os bloquinhos para o seu consultor, o seu assessor ou você mesmo fazer isso. Tá. Se você quiser uma sugestão, você pode baixar o aplicativo da Investo ETF, no Google Play ou na Apple, e tem lá 3 sugestões de carteira que você pode usar para montar. Mas isso daí é meramente uma sugestão, não é uma recomendação de investimento. Tá. É só uma forma de você agrupar os ETFs. Para você customizar mesmo, é interessante você sentar e desenhar o que faz sentido para você. Mas no nosso aplicativo tem algumas sugestões. Já tenho uma lição de casa. Então, eu dei uma desviadinha, mas voltando então, só para não perder o fio da meada. Tem uma questão sobre inteligência artificial, que a gente estava falando até agora há pouco sobre valuations de empresas como Microsoft, Nvidia e metas da vida estarem esticados, porém com fundamento. Rapidinho, efeito DeepSeek. Eu não sei a profundidade disso, mas eu sei que foi no dia que o Trump anunciou o Stargate. 500 bilhões. Pá, vamos construir uma cidade de servidores aqui. E o OpenAI ali do lado dele. Aí, pum, mesmo dia, DeepSeek. Mais barato, mais rápido, open source. Agora tem um Elon Musk oferecendo quase 100 bi de dólar pelo OpenAI. E o Sam Altman, não. Como é que é? Se você quiser, eu compro o Twitter por 9 bi. Como é que você acha que está rolando? Teve algum tipo de disrupção na tese de investimento de inteligência artificial, a DeepSeek, a ponto de falar, será que esse valuation é crível? Olha, tem acho que esse assunto é muito mais profundo do que a gente vê na notícia, né? Tem uma discussão econômica aí entre países, né? China versus Estados Unidos, o Trump querendo mostrar que os Estados Unidos está com força e veio para liderar novos investimentos em novas tecnologias, e a China querendo mostrar que tá viva, né? Não vai... Porque teve alguma discussão também de restrição de uso de semicondutores de empresa americana por empresa chinesa, e a China quis mostrar, não importa o que você colocar aqui, a gente tá vivo, tá desenvolvendo. Então, tem um pouco de uma discussão política, econômica ali acontecendo. Agora, você acredita que a China fez tudo isso com 5 milhões de dólares? Eu não acredito nem no dado do PIB da China, eu não muito menos que eles fizeram tudo isso com 5 milhões de dólares. Então, e eu não instalo esse aplicativo no meu celular não, cara. Eu tenho medo que os caras vão... além disso tem tudo isso, né? Mas agora, você acha crível que o governo chinês, que é zero transparente, você não sabe nada do que está acontecendo lá dentro, eles estão tentando vender que eles conseguiram fazer muito com muito pouco, mas isso a chance disso
não ser verdade é muito alta mesmo. A chance deles terem gastado bilhões para fazer uma coisa como essa é maior do que eles terem gastado 5 milhões de dólares, né? Então isso é um ponto... Você confia no dado chinês? Eu não confio. Tá. Não, eu também não dá para saber, né? Eu acho que até isso abre espaço para nossa reta final aqui, para a gente meio que caminhar para o desfecho. Muito obrigado por essa conversa, está sendo extraordinária, cara. O Hodl 11, Bitcoin, o ETF de Bitcoin que vocês lançaram há pouco tempo, taxa zero de administração até julho. Queria entender um pouquinho mais o que é, como é que esse ETF replica Bitcoin e tem questão um pouco de discussão sobre Bitcoin enquanto reserva de valor, está substituindo o ouro, vai substituir o ouro e o que diferença que isso vai fazer no portfólio das pessoas. Excelente. Então, a gente lançou o ETF, o HODL 11, HODL 11, para ter a exposição mais eficiente de Bitcoin que você pode ter. Comparada com comprar Bitcoin diretamente na exchange, comparada com comprar outro ETF de Bitcoin. E por que o HODL 11 traz tanta eficiência? Ele tem a melhor performance, ele tem o menor custo e ele tem a maior liquidez. Então, são esses 3 pontos. Então, por que ele tem melhor performance? Ele segue o preço do Bitcoin com a maior eficiência de escala que você pode ter. Então, ele compra um fundo, um ETF nos Estados Unidos, que é o HODL. Esse ETF tem $1,5 bilhão sob gestão, ou seja, ele tem as menores taxas de custódia dessas criptos, menores spreads de negociação. Ele tem a eficiência de escala mesmo que você consegue trazer aqui para o ETF. Então, no final do dia, ele dá a melhor performance contra qualquer ativo de Bitcoin que você comparar. O menor custo. Por quê? Para você comprar o ETF, é um ativo de bolsa que tem lá alguns centavos de spread de negociação, numa cota de R$100. Quando você compra Bitcoin diretamente, você vai pagar pelo menos 1% de spread na ida e 1% na saída, né? Um na ida e outro na volta. Pelo menos, quando não mais. Uhum. Quando você compra outro ETF de Bitcoin na Bolsa Brasileira, você está comprando um ETF que espelha um fundo nas Bermudas, um fundo nas Ilhas Caimão, um fundo em outra jurisdição. E aí você tem uma ineficiência de precificação também nessa compra. Então os spreads vão ser mais altos. O HODL ele consegue ter um spread menor porque ele traz o formador de mercado. Ele traz o banco BTG para dar preço. É o único ETF de cripto que tem um banco dando preço por trás, garantindo um spread bem justo de negociação. Então você consegue comprar o quanto você quiser. Se você quiser comprar R$1.000, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões ou 100 milhões, você vai ter aquele preço justo de negociação. Uhum. E aí tem o ponto da liquidez, né? Porque como tem o banco por trás dando preço, você tem garantia de liquidez, que você pode entrar ou sair quando você quiser. E aí torna o ETF com melhor performance, menor custo, ele tem taxa zero de administração e com a maior liquidez do mercado. Então, é um ativo aí que, se você decidiu e todo mundo deveria considerar colocar 1, 2% de Bitcoin na carteira, pelo menos, se você decidiu comprar, esse ativo é a melhor exposição, mais eficiente que você pode ter. Legal. Quando você fala dar preço, que o formador de mercado dá preço, o que isso quer dizer na prática, dar preço? E quando você entra no home broker para comprar, o formador de mercado ele está lá com ordens na ponta da compra e ordens na ponta da venda. Uhum. Então, se você quiser comprar ou vender, ele está lá para atuar contra você, né? Para te vender, para te comprar na bolsa. Okay. Então, ele fica dando preço ali na tela mesmo. Ah, entendi. Ele não está necessariamente... sei lá, se o Bitcoin agora está 100 e tem essas coisas de cripto. Hoje está 100, amanhã foi para 150, amanhã foi para 20, né? Um pouco... Tudo Sim. bem, o Bitcoin nesse caso já está mais estável, né, do que outras criptos. Mas existe uma volatilidade muito grande. Então, o formador de mercado, o que ele faz? Ele vai acompanhando essa banda, esse preço spot ali, e vai dando essa liquidez para quem quer entrar ou sair. Exatamente, em qualquer patamar. Se está mais caro, mais barato, ele vai acompanhando esse preço e dando liquidez. Entendi. Então, se você lançar uma ordem no home broker, a mercado ele vai estar lá para executar a sua ordem. Tá. E como é que você enxerga o Bitcoin, enquanto você falou, enquanto uma nova versão do significado de reserva de valor? Está substituindo o ouro? Vai substituir o ouro? Essa discussão, muita gente fala, mas qual que é o valuation do Bitcoin? Não tem muito fundamento. Qual que é o valuation do ouro? Você usa ouro para alguma coisa? Talvez joia, alguma coisa assim. Qual que é o valuation
do café tem um fluxo de caixa descontado? Qual que é o valuation da soja? Tem um fluxo de caixa descontado? Não tem. É uma commodity. O Bitcoin também é uma commodity. E o que dá preço de commodity? É oferta e demanda. Então, a gente tem que olhar o Bitcoin como o parâmetro de oferta e demanda. Como que é a oferta do Bitcoin? A oferta é limitada. Porque o protocolo que desenhou a emissão de novos Bitcoins limitou a quantidade máxima. A cada X número de anos aí, ou de emissões, cai pela metade o número de emissão. Então, a oferta é cada vez mais restrita, cada vez mais limitada. E a demanda tem sido crescente. Começou com os nerds aí do Bitcoin, começou a usar como meio de pagamento, usar para transferências digitais. Aí alguns países começaram as pessoas a usar. Venezuela começou a quebrar. Pessoas começam a comprar Bitcoin. A Argentina começou a ir mal. El Salvador a Bitcoin. Adotou como... El Salvador adotou como moeda oficial do país. Países na Europa, na Ásia, na África começam a adotar Bitcoin. Então você vê uma oferta limitada e uma demanda crescente. O preço foi subindo. Se os Estados Unidos realmente adotar como reserva estratégica, vai ter o quê? Mais demanda. Se os estados adotarem, vai ter mais demanda. Então o preço vai continuar subindo. Então é uma lei de oferta e demanda. Se tiver mais demanda pelo ativo, vai continuar subindo. Não importa a utilidade, o fluxo de caixa descontado. É uma commodity, não é uma empresa, né? Sim. Uma vez eu ouvi uma pessoa, que eu esqueci quem foi agora, ele deu uma definição que era boa sobre ouro. Ele falou, ouro é dinheiro e todo o resto é moeda. Acho que meio que simbolizava isso, né? Que, de fato, eu não uso ouro para nada, fisicamente, né? Mas é uma reserva que os bancos centrais têm. Se um dia os bancos centrais falarem, não vou ter mais ouro, o que vai acontecer? O preço do ouro ia cair, né? Mas não é o que acontece. Sim. Eles precisam ter o ouro ali para ter algum lastro no que eles fazem. Perfeito. Muito legal. Eu sei que o tempo tá meio justo aqui. De novo, te agradecer. E eu queria terminar, então, com uma pergunta que eu já te fiz, mas ver se você podia falar um pouquinho mais sobre para onde você acha que está indo, então, o ETF enquanto modalidade de investimento no mundo, nessa entrada na cabeça das pessoas sobre o que é o ativo, para que ele serve, essa coisa da gestão passiva. E finalizando, eu vi o slogan aqui da Investo ETF. Descubra os ETFs, descubra o Investo. Achei muito legal. Essa coisa de entrar nas pessoas. Tá bom, vamos lá. ETFs, futuro. Daí a gente encerra. Excelente. Então, no mundo, o ETF já é a ferramenta utilizada. Nos Estados Unidos, o pessoal já adotou o ETF como o investimento. Na Europa também, agora na Ásia a gente está vendo um crescimento. Na Austrália já é uma das principais ferramentas. Israel está crescendo muito. No Brasil a gente está só no começo. Então, a Investo foi criada para acelerar essa adoção. Então, a gente está aqui, vai acontecer. Se eu estiver aqui, a Investo estiver aqui ou não, isso vai acontecer porque é o caminho natural. Certo. Agora, a gente está aqui para que não demore 10 anos, para que demore menos, para que seja 5, 3 anos, essa adoção já seja massificada. E o nosso slogan, né, descubra os ETFs, descubra a Investo, é porque a gente está nesse ponto de descoberta. As pessoas não sabem o que é ainda. Então, elas precisam descobrir o que são os ETFs, descobrir a Investo, como os ETFs da Investo são eficientes para se montar um portfólio. E essa descoberta está acontecendo agora. A gente já tem mais de 100 mil clientes, mas tem muito chão ainda pela frente para a gente chegar, no mínimo, no número de investidores na Bolsa, né? Se você tem uma ação, se você tem algo que negocia em Bolsa, você deveria ter um ETF também na sua carteira. Muito legal. Alguma última consideração? Eu agradeço de convidar aqui para a gente poder falar um pouquinho desse mercado. Acho que tem muito a se fazer no educacional do público brasileiro e tem uma curva de adoção, né? As pessoas começam a investir, elas começam a seguir a dica do primo, do amigo e elas vão, às vezes elas ganham dinheiro até que escolhem um ativo errado e perdem dinheiro. E aí que elas olham e falam assim, poxa, como que eu faço o investimento de forma sustentável? E o ETF está aí, para você poder fazer o seu investimento, mas de forma resiliente, de forma sustentável. Muito legal. Descubra os ETFs, descubra a Investo. Cauê, muito obrigado por essa conversa. E conte comigo, cara. Isso é realmente muito interessante. Eu estou à disposição para
criar novas conversas sobre isso. Obrigado. Valeu, brigadão. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.